Retomando então a conversa de peso de hoje com meu amigo Luciano Coimbra, lá da Rádio Grenal. No primeiro bloco, né, o Luciano contou um pouquinho hein, dessa trajetória, a infância, a juventude lá em Pelotas, a chegada a Porto Alegre, a atuação também na área da educação física. E aí agora falar um pouquinho do trabalho no rádio, né? Tu já tinha falado um pouquinho da tua participação lá na Estação Web. Estação Web com o Exatamente. Rogério, e aí no ano de 2016... começa a tua trajetória na Rádio Grenal. Surge a oportunidade Exatamente. de trabalhar na Grenal. Como é que surgiu essa oportunidade, Luciano? Abriu uma vaga de estagiário na Grenal e aí eu resolvi encarar. Eu resolvi mandar meu material para o Diogo. Um abraço para o Diogo Sim. Rossi, grande. Já esteve aqui, né? Nosso coordenador lá da rádio. E aí fui conversar com ele. A solicitação dele da Marjana. Pode passar aqui na rádio, claro. Sim, como não? Óbvio, né? E aí, uma das coisas que mais me chamou a atenção na minha entrevista com ele foi uma pergunta que ele me fez de por que um cara com formação em educação física, estudando jornalismo, eu ia 39 anos, o que tu quer fazendo estágio? E eu disse para ele, cara, por algum meio eu preciso começar. Eu não tenho como começar apresentando um programa se eu não tenho essa bagagem toda, se eu não tenho essa experiência toda. Eu preciso começar por baixo. As coisas funcionam assim na vida. A gente não entra na TV sendo Galvão Bueno. Tu vai entrar na TV trabalhando por baixo. Tu não vai ser um Luciano do Vale narrando. Tu não vai. A gente não começa uma trajetória de Haroldo de Souza, de Luiz Carlos Reck, que são dois monstros que trabalham comigo lá na Grenal. Então, eu preciso começar por baixo. E aí, aceitei o desafio de trabalhar na madrugada da Grenal. E aí tu já entra na madrugada direcionado para a madrugada? Direto no boteco. Eu já começo no boteco com o Regis e com o Wesley. E justamente, a gente já falava fora do ar, essa já experiência do Regis Ramos, que praticamente desde o início, né, lá no ano de 2010, quando o projeto começou da a Rádio Sul, depois se transformou em Rádio Grenal, e já falei isso para o Diogo, enfim, para outros colegas que participaram aqui, que eu acho espetacular, né, ter uma rádio falando 24 horas de futebol, da dupla Grenal, enfim, e abrange, né, que nem a gente diz, 90 e poucos por cento da população ama futebol. Ter essa bagagem do Regis Ramos já na madrugada te auxiliou bastante? Facilita muito. A gente na madrugada precisa fazer uma projeção do que se espera para a dupla Grenal na sequência do dia, porque a gente está trabalhando com um público que no dia anterior, enquanto as coisas estavam acontecendo, o pessoal estava dormindo normalmente. Então a gente precisa fazer essa recuperação das informações do dia anterior e também fazer essa projeção do que pode acabar acontecendo. E a experiência do Regis, ela facilita muito para isso. Porque a minha experiência na Rádio Web lá com o Rogério, eu tinha o meu programa, que era o meu ritmo, a minha levada, e as transmissões esportivas que a gente fazia pela Rádio Estação Web, ou narrando, ou comentando, ou trabalhando com reportagem de campo. Mas nunca tinha um programa de debate e um programa de 4 horas de duração. Porque o boteco, quando eu entrei no boteco, era das 2 às 6 da manhã. E diário, né? E um programa diário. Exatamente. Então, tu tratar dos assuntos da dupla na madrugada, tu tendo que fazer... a primeira projeção do que vai acontecer era com a gente. Exato. E continua sendo com a gente. Então... A gente abre o dia... exatamente, o dia está começando ali, O dia está né? começando, então a gente abre o dia da Grenal trazendo aquilo que passou e fazendo uma recuperação dos dados que já passaram e das informações e o que se especula e o que não se especula, mas a gente também projeta o que vai acabar acontecendo para o restante do dia na dupla. Então, querendo ou não, é uma responsabilidade imensa de tu abrir o dia e de tu trazer essas primeiras informações, porque muitas vezes aquilo que a gente fala na madrugada, o assunto repercute pelo dia inteiro. Sem dúvida nenhuma, e às vezes por alguns dias. E às vezes por dias. Exato. Então, é uma responsabilidade trabalhar com o Regis, facilitou e muito isso. A bagagem que ele tem é espetacular. E justamente em cima disso, Luciano, essa questão de... Poxa, tu estar falando num microfone
que, né, tá embaixo ali do guarda-chuva da Rede Pampa, é uma das maiores redes de comunicação do estado, numa Rádio Grenal que hoje está ali brigando por liderança de audiência, né? Os números mostram que é a segunda no Ibope em transmissões. Na madrugada, eu acho que por diversas vezes a gente consegue atingir liderança de Ibope. Liderar a audiência, enfim. Como é que tem sido para ti? Tá tendo essa experiência espetacular, né? De poder falar para um público tão grande, e até tu me dizia fora do ar que quando entrou na madrugada, poxa, para quem que eu vou falar na madrugada? E hoje tu vê que a audiência é imensa. A expectativa que eu tinha era de não saber quem é que ia estar me ouvindo. Claro. E aí tu chega lá e tu começa a ver a interatividade pelo WhatsApp da rádio, a interatividade pelo Twitter da rádio, pelo Facebook da rádio. E aí tu vê que tem gente da China que te escuta, que tem gente do Japão que te escuta, que tem gente na Europa, nos Estados Unidos, que tem gente... Aí a gente até entende, porque está num fuso horário diferente e acaba facilitando. Sim, uns estão indo trabalhar pelo aplicativo, isso. Aí tem site, gente indo trabalhar, ou tem gente almoçando, porque aí o boteco pegava um horário de madrugada aqui, mas pega um horário de almoço, e Japão, Austrália e coisa e tal. E aí eu comecei a anotar, abri lá um documento lá e comecei a anotar um bloco de notas dos países que nos ouvem e que mandam mensagem, que mandam recado e não sei o quê. E, cara, é um troço absurdo. É incrível isso. Não era a dimensão que eu tinha, porque eu não tinha o costume de escutar rádio na madrugada, sabe? E aí tu fica pensando, pô, quem é que escuta rádio de madrugada? Não tem ninguém que escute. Que nem a gente falou anteriormente, né? Na madrugada, a gente tem essa visão. O pessoal quer ouvir uma música. Uma coisa mais tranquila. Alguma coisa de uma participação de ouvinte e tal. E vai relaxando para descansar. Para descansar, não. Mas tem o pessoal da polícia, tem delegacia, exatamente, tem... hospitais, portarias. Taxistas. Sim. Agora os aplicativos. Aí Uber, enfim. E essa galera toda acompanha a Grenal. Não, e todo mundo consome a madrugada. A gente mensura esse nosso alcance aí pela interatividade dos ouvintes, que é absurdo. Tu já foi lá na rádio... Sim, exato. E aí o pessoal reclama, mas vocês não leem minha mensagem. Nossa, mas é... O pessoal não tem ideia do que a gente recebe. Não é maldade, não é. Não é selecionado. Não tem nada disso, selecionado. É que realmente o número de participações é imenso. É muito grande, é muito grande. E eu não tinha essa dimensão. E aí tu começa a ir te ambientando com o horário, tu começa a ver que aquilo é verdade, não descrendo de quem trabalha no horário, mas tu começa a ver que aquilo é verdade. E que tem gente te ouvindo, e que tem gente em Minas Gerais, a audiência da Grenal em Minas Gerais é gigante. Olha só. De atleticanos e de cruzeiristas, sabe? É uma coisa que só trabalhar com futebol, só o futebol que consegue fazer isso. Isso, que acaba te proporcionando. Que acaba proporcionando. Muita gente que nos escuta não é torcedor de Grêmio de Inter. É verdade. Tu falavas, me contava fora do ar, a questão do dia, enfim, claro, um momento totalmente triste, da questão da tragédia da Chapecoense. Como é que foi para ti, tu que estava lá, tu junto com o Regis, o Wesley, enfim, e naquele momento tu olha um Twitter, vem uma informação... E aí começa a correr atrás. Foram 4 horas de angústia, porque aí o nosso boteco ele se estendeu até a chegada do saudoso Ricardo Vidarte, que vinha no Café com Futebol. Em seguida do boteco, a gente seguiu com o boteco até às 7 da manhã daquele dia. Por volta de umas 2h30, 15 para as 13, eu li um tweet despretensioso que pintou na minha timeline assim. O avião da Chapecoense desaparecido. Sabe, às vezes a gente fica pensando assim, é legal tu transmitir uma final de campeonato, é legal tu transmitir momentos alegres. Exato. Todo mundo quer estar nos grandes eventos. Mas eu posso ter orgulho de ter participado e de ter feito aquele boteco, e várias coisas a gente acabou sabendo depois. Por exemplo, a gente foi a primeira rádio que trouxe a informação, a primeira rádio do Brasil que trouxe a informação do acidente do voo da Chapecoense. Isso é muito grande. A audiência da Grenal naquela madrugada, acho que foi na lua. Sim. A gente buscava informação pelas
TVs fechadas, pelos canais canais fechados de esporte, e não conseguia nada. E aí, quando eu li aquele tweet, eu olhei para o Regis e disse, olha aqui, ó, tem uma informação de que sumiu o voo da Chapecoense dos radares lá do aeroporto. E deu um silêncio no estúdio. E aí eu disse pro Regis, eu vou sair e vou buscar mais informações, porque alguma coisa a gente tem que trazer para a nossa audiência. Sem dúvida, né? E aí o Regis e o Wesley seguiram tocando o programa e eu saí do estúdio, ali no antigo estúdiozinho lá na Grenal, no pequeno. Né? E para a primeira pessoa que eu ligo é pro presidente da Chapecoense. E o celular dele toca e ninguém atende. E aí eu digo, eu vou ligar pro assessor, porque alguém tem que me trazer alguma informação. Sim. E aí o celular do assessor de imprensa da Chape já nem chamava. E aí eu digo, cara, e agora? E aí tu começa aí eu começo a correr. Que alguma coisa realmente está acontecendo. Alguma coisa tem. Aí eu começo a correr a minha agenda de contatos e brilha o contato do assessor de imprensa do Santa Fé, da Colômbia. Que não tinha ligação nenhuma com a Chapecoense naquele momento em si. Exato. Eu digo, cara, eu não vou... se eu mandar um WhatsApp pro cara agora, o cara não... Sim, vai ver só no outro dia. Eu vou ligar para ele. E eu liguei. E graças a Deus, por alguma questão de fuso horário, ele me atendeu e me disse, olha, Luciano, realmente tem informações de que o avião da Chapecoense está desaparecido dos radares. Eu digo, cara, então tu me dá todos os contatos que tu tiver de jornalistas colombianos e que eu possa fazer algum contato agora. Sim. Ele me passou uns 7, 8 contatos de jornalistas e aí eu comecei a ligar para eles. E aí sabe aquelas coisas O primeiro contato que eu ligo foi para Roberto Urrea. Ele é jornalista na Rádio Caracol, lá da Colômbia. E ele me atende. E aí eu me identifiquei, sou Luciano Coimbra, produtor aqui da Rádio Grenal, assim, não sei o quê. Eu queria confirmar contigo o que está acontecendo com o avião da Chapecoense, que parece que está sumido do radar. E ele disse, Luciano, eu tô indo para lá. E eu digo, cara, então nós vamos te botar no ar agora. E ele disse, ok. E eu voltei pro estúdio com o WhatsApp na mão já. Eu voltei pro estúdio e aí o Regis me olhou e disse assim, a gente tá com o Roberto Reia, nosso colega jornalista na Rádio Caracol da Colômbia, assim, e ele vai nos trazer mais informações e aquelas coisas que a gente fica sabendo depois. Ele falou com a gente no ar, ao vivo, na Grenal, antes dele entrar no ar pela Rádio Caracol. Pô, isso é muito grande. Ele estava em deslocamento para o local do acidente, tanto é que o fim da ligação começa a cortar por causa do sinal de internet. Sim. Que começa a ficar ruim. O local do acidente foi um local de montanha. Enfim, né? Complicado de chegar lá. E ele nos dá toda a informação de que realmente tinha caído o avião da Chapecoense. Isso era por volta de 3 da manhã. Nossa. E me arrepio só de lembrar do dia. Mas foi muito forte. A partir daquele momento, a descontração que a gente tem do Boteco, claro, que tu conhece do nosso programa, e a gente brinca e tá sempre de frescura. E tá sempre falando alguma coisa ou outra. Sumiu e o Boteco virou um hard news e virou um programa de jornalismo de verdade. Não que o jornalismo que a gente não faça é esportivo, mas virou um programa sério. Exato. Ele tomou um outro rumo e foram... Como o momento requeria, né? Claro, foram as 4 horas mais pesadas que eu já tive no rádio, empunhando o microfone da Rádio Grenal. A gente... É fora de... Eu tenho guardado aquele programa. Eu busquei no Audio Rec depois e eu tenho aquele arquivo todo guardadinho. Não sei se dá para dizer assim, mas como um troféu profissional. Porque aquele programa foi, para mim, foi inesquecível. O melhor programa que eu já fiz até hoje. Infelizmente, num momento muito trágico. Para a gente encerrar, o pessoal já está fazendo sinal lá. A questão que a gente às vezes fala, e eu falo com bastante colegas, e todos me dizem praticamente a mesma coisa. Essa questão da glamorização que existe ainda no jornalismo, no rádio, né? Quem está do outro lado sempre... mas poxa, o Luciano, tá lá, fala na Rádio Grenal, né?
não sei quantos milhões de ouvintes, é um formador de opinião, que nem a gente fala, ou então entrevista, né, personalidades, enfim. Pô, esse tem realmente contatos. Tem contato. Esse é o lado maravilhoso do jornalismo mesmo. A gente não é para quem até quer ser jornalista, estudante, enfim, realmente é muito bom. Mas e o outro lado aí? E o lado do correr atrás? O lado do dar trabalho, o lado do trabalho. Como é que é para ti bolo de convidado? Exatamente. Não, sabe que eu também tinha essa ideia, essa visão de que a profissão do jornalismo é uma profissão de glamour e tudo, e coisa, mas não é. A gente tem que fazer aquilo. Né? A gente tem que fazer aquilo porque gosta. Não? Se tu vai para essa profissão por causa do glamour, prazeroso. É um trabalho prazeroso. Se tu vai buscar glamour na profissão do jornalismo e se tu vai buscar o jornalismo por causa do glamour da profissão, cara, nem vai. Não está no lugar certo. Não tá porque não é por aí. Não é isso aí que traz. É legal? Sem dúvida. Mas faz porque gosta. Não faz pelo glamour. O glamour vem, se é que vem, com anos e anos e anos e anos e anos. E que nem a gente fala... Lógico, o lado financeiro é importantíssimo, ninguém vive de vento, de amor, enfim. Mas como é bom poder trabalhar no que se gosta, no que se tem prazer, e como o jornalista te traz isso, né? A gente, conversando lá em casa, a gente brinca que eu fui descobrir uma profissão de verdade e do meu gosto pessoal e uma paixão depois de velho. Até parece. Mas não é. Claro. É que aí tu vai amadurecendo algumas ideias e tu vai vendo que as coisas funcionam. Tu vai buscando aquilo que tu gosta de fazer. E aí quando tu faz o que tu gosta, tu não trabalha. Aquilo te dá prazer. Exatamente. Luciano. Que isso, já. Poxa, uma satisfação. A satisfação é minha estar no teu programa. Parabéns por todo o trabalho desenvolvido e um sucesso ainda maior, viu? Obrigado. Valeu. E o pessoal que quiser acompanhar o Luciano, todas as madrugadas... Das 2 às 5 da manhã na Rádio Grenal. 95,9 FM. Isso mesmo. Pode seguir no meu canal no YouTube. Isso. E de vez em quando o gordinho vai lá incomodar. De vez em quando o Jairo aparece lá. Exatamente. Conversa de Peso volta no próximo programa.